Você tem de fato vivido a vida que você idealizou um dia, que você sonhou, que você planejou? Você está 100% focado? Qual é a nota, Ellen? De 0 a 100, qual a nota que você dá entre a vida que você idealizou e entre a vida que você está vivendo, entre o real e o imaginário, o idealizado? De 0 a 100, qual é a nota que você dá para a vida que você está vivendo em relação àquela vida que você acredita que você de fato merece viver? Parece um sonho. Parece, tem hora que você olha para a sua realidade e a realidade com um sonho, parece que o sonho se torna uma utopia. Mas eu quero te mostrar nesta live que é possível nós transformarmos sonhos em realidade. Qual é a nota que você dá para a vida que você está vivendo em relação à vida que você sempre idealizou, a vida que você sempre sonhou? De 0 a 100, qual é a nota que você dá? Vamos lá, eu vou participar aqui com vocês também. Eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar, mas hoje eu confesso para você, a nota que eu dou para a vida que eu estou vivendo em relação à vida que eu tenho sonhado, 90. Estou quase chegando lá. E é possível a gente tornar isso acima de 100. Transformar sonhos em realidade. Então que você possa, seja bem-vinda, Mariana, que você possa então transformar a sua vida, a vida atual, a vida que você está vivendo, numa realidade daquele sonho. Aquele sonho lá de trás, você pode trazê-lo à realidade. Mas para isso, o que a gente precisa então aprender? O que a gente precisa então? Como é que nós podemos nos posicionar para viver a vida que de fato, a vida que realmente nós merecemos? Primeiramente, eu queria te falar que nós estamos constantemente conectados com outras pessoas. Estamos conectados com pessoas, estamos conectados com ambientes. E não sei se você sabe, a primeira lição então que eu trago aqui com muita simplicidade, para que você possa então pesar entre a vida real e entre a vida dos seus sonhos, a vida que você merece, a vida que você sempre planejou e sonhou. Você fala assim, quem me dera? Quantas vezes nós falamos assim, quem me dera poder viver isso? E aí a pergunta é, por que não? Por que você não pode viver a vida dos seus sonhos? Por que não transformar sonhos em realidade? Então, primeiramente, a primeira lição que nós aprendemos é que nós estamos conectados com ambientes e com pessoas o tempo todo. Não sei se você sabe, o ambiente e as pessoas com as quais nós nos conectamos e convivemos no dia a dia, elas são responsáveis por 85% dos resultados que nós temos na nossa vida. Se você começar a parar e fazer uma análise curadora, uma análise bem sincera, uma análise bem transparente, você vai perceber que você de fato é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. E aí a pergunta é, essas pessoas com as quais você mais convive, com as quais você alimenta o que elas têm colocado à mesa para você, o que elas colocam à mesa para você, é a sua moda de ver, o seu modo de ver o mundo, o seu modo de existir, o seu modo de comportar e agir, o seu modo de ser responsivo diante das situações, diante dos ambientes, diante daquilo que lhes acontece. Então você vai sendo a média dessas 5 pessoas com as quais você mais tem convivido. Então, se você quer mudar os resultados da sua vida hoje, se a sua vida hoje ela não condiz com a vida que você um dia idealizou, com a vida que um dia você sonhou ter, que você sonhou para você, se você não está vivendo essa realidade, você precisa então começar a observar com quais pessoas você mais tem se conectado. As pessoas que você tem se conectado, elas já têm um padrão de vida que você gostaria também de ter para você, que para você é um sonho. As pessoas com as quais você tem convivido diariamente, as pessoas com as quais você leva a sério o que elas falam com você. Você é capaz de ouvi-las como se elas fossem um mentor, uma mentora sua. Você pesa muito, a palavra que elas te dizem tem muito poder para você. E se essas pessoas, elas ainda não estão vivendo uma vida paralela àquela vida que você sempre sonhou, você será 5% da sua vida, do seu resultado, será
como fruto desta relação que você mantém com essas pessoas. Então, 85% dos nossos resultados estão diretamente ligados aos ambientes que frequentamos e às pessoas com as quais nós convivemos. E como então que eu posso mudar a minha realidade se eu estou envolvido num ciclo de pessoas que elas não representam a vida que eu desejo para mim? Você precisa então começar a entender que na vida, a nossa vida é como uma embarcação. A nossa vida é como quando você, se você utiliza uma condução coletiva, por exemplo, um ônibus para ir para o seu trabalho, quando você vai para uma viagem, você percebe que você tem um ponto de entrada, um ponto de partida e um ponto de saída, um ponto que você tem como seu destino. E muitas pessoas nesse trajeto, nessa trajetória, ao longo dessa jornada, outras pessoas vão embarcar nessa embarcação com você. E essas pessoas e outras pessoas vão descer antes do seu destino. Então, assim é também a nossa vida. Nós às vezes permitimos muitas pessoas entrarem em nossas vidas e nós não queremos mais nos desconectar delas. Mas elas não têm contribuído e cooperado para que a vida que nós temos sonhado se torne uma realidade. E aí você precisa entender então que você não pode mais se deixar ser influenciado por pessoas que não carregam a bagagem, a potência e aquilo que você quer para a sua vida. Se você deixar que essas pessoas influenciem na sua vida, você vai continuar sendo a média dessas 5 pessoas com as quais você mais convive. Então você precisa começar a selecionar as pessoas com as quais você anda, com as pessoas que você mais para ouvir, os livros que você lê, as palestras que você está inserido, envolvida nela, quais são os treinamentos, quais são as pessoas que você tem como mentoras, pessoas que dão uma direção para a sua vida. Você acorda o dia, já logo de começo já vai assistindo o jornalismo do dia, jornais hoje em dia, se você parar para pensar, só traz uma desinformação. O caos, o medo, o pavor, a insegurança, a escassez, a pobreza. Então isso é alimento para a sua alma, isso é alimento para o seu emocional, para o seu corpo sinestésico, para as suas emoções, para o seu espírito, para a sua alma. Tem pessoa que tem medo de sair de casa porque ela, todos os dias que ela liga a televisão, o que ela ouve são noticiários de assassinato, de roubo, de destruição, acidentes, mortes. Então, você precisa começar então a definir quais são as pessoas que você vai permitir que entrem na sua vida. Eu não estou falando para você desfazer as amizades que você tem hoje, mas para você começar a selecionar as pessoas que você tem como um padrão de vida de excelência que você quer para si. Porque você vai continuar sendo a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Você então precisa estar também disposto a começar a notar os ambientes que você frequenta. Quais são os ambientes que você tem frequentado? As pessoas com as quais você convive, os ambientes com os quais você está inserido nele, eles vão causar 85% dos resultados na sua vida. Então, se você não está vivendo a vida que você acredita que você merece, a vida dos seus sonhos, você precisa então começar a mudar ambientes e mudar também essa relação, esse vínculo afetivo com as pessoas com as quais você tem convivido. Tem pessoas que você precisa deixá-las desembarcar da sua vida. Assim como aquela metáfora que nós estávamos utilizando de uma condução, de um coletivo, onde entram pessoas e descem pessoas, mas você tem um momento também que você vai ter que desembarcar dessa condução. Às vezes também vai ser necessário que você pare de frequentar determinados ambientes. Está na hora de desembarcar de lugares e de ambientes que não te conectam com o futuro que você tem desejado. Para isto, você precisa também começar a tratar e a passar no filtro todo o conteúdo que lhe chega. Você precisa aprender a filtrar isso. Então trate todo o conteúdo que lhe chega, toda a informação que lhe chega, como se fosse um grande quebra-cabeça. O que acontece com um grande quebra-cabeça? Eu creio que você já brincou em algum momento na sua vida. Tem pessoas que são apaixonadas, elas são vibradas por quebra-cabeças, porque para elas é um jogo de desafio.
né? Elas precisam aprender a conectar essas pedras. E se a peça certa ela não encaixar no lugar ideal, você vai forçar, você vai quebrar, você vai destruir toda a sua conquista até então. Se você começar a forçar a colocar, encaixar uma peça em um lugar para o qual ela não foi destinada. Assim também, muitas vezes, a nossa vida fica quebrada, porque nós queremos nos encaixar em ambientes que não nos cabem mais. Nós queremos nos relacionar com pessoas que são pessoas tóxicas para a nossa vida. Nós já descobrimos isso. Por que que nós então não fazemos escolhas mais assertivas? Então comece a tratar todo o conteúdo, tudo aquilo que lhe vem como esse grande quebra-cabeça. E tem peças que vão se conectar automaticamente. Tem pessoas que vão chegar na sua vida e vão se conectar e você vai falar, uau, tem tudo a ver com o meu propósito de vida. E aí você precisa então estar constantemente avaliando este ciclo seu social, os ambientes e as pessoas com as quais você vai se conectando no seu dia a dia. E tem hora que você não pode mais levar a sério todas as pessoas que vão te dizendo determinadas coisas que só te contaminam, que só te machucam, que só te ferem, mas você quer preservar muitas vezes uma amizade tóxica. Eu não estou dizendo para você de novo, não estou dizendo para você desfazer amizades, mas eu estou dizendo para que você possa conviver com pessoas que possam te conectar cada dia, cada vez mais com o futuro, para que você possa viver a vida dos seus sonhos, a vida que você deseja. Então, é assim como essas peças que encaixam automaticamente, uau! E tem peças que elas não se encaixam tão automaticamente. Tem pessoas que elas são importantíssimas na sua vida, mas muitas vezes elas estão num nível muito acima, muito superior ao seu, e não dá para você caminhar com elas, porque quem está em cima, quem está em alto patamar, muitas vezes não quer descer até o ponto que eu me encontro, o ponto que você encontra. Cabe a mim, a você, a trilhar degraus para alcançar essas pessoas que estão em níveis mais altos. Faz sentido para você isso? Então tem pessoas, não é que elas são orgulhosas demais, que elas são rudes demais, é porque elas estão vivendo um outro nível muito avançado do que o nosso. E aí somos nós que precisamos estar dispostos a pagar o preço para caminhar com essas pessoas. Muitas vezes a pagar o ingresso para estar nos treinamentos que ela frequenta, a nos conectar. Ambientes também podem ser chaves poderosíssimas para nos elevar a um outro nível. Eles não são apenas destruidores. Os ambientes, eu costumo dizer que eles são neutros, mas eles são neutros até o ponto em que eles fazem ou não conexão com o meu propósito de vida. E quem vai definir isso? Se esse ambiente é legal ou não para a minha vida? Sou eu mesmo, não são as outras pessoas e nenhum ambiente em si que vai exercer agora esse domínio sobre a minha vida. É onde no nosso treinamento Lifestyle 6 e 12, nós falamos sobre identidade e propósito. Em você descobrir quem você é. Você sabe quem você é, você sabe quais são as suas origens, então você começa então a entender, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado para a minha vida, eu sei para que eu nasci, eu sei para que eu estou, qual é o meu propósito nessa terra. Eu não estou aqui de passagem para simplesmente viver uma vida amargurada, uma vida de escassez, uma vida de lamentações, murmurações, não, eu vou viver de forma intencional. Porque eu sei para que eu nasci, eu sei qual é o meu propósito de vida. E quando eu sei qual é o meu propósito de vida, eu tenho esta missão de indo encaixando-me nesses ambientes que me conectam com o meu futuro e com o meu propósito, a fim de que eu possa viver a vida que eu mereço, a vida dos meus sonhos, tornar esses sonhos em realidade, como eu também posso me desconectar de ambientes que são tóxicos ou de ambientes que não fazem mais parte da minha realidade de vida. E a gente precisa aprender isso, são como degraus. Não precisamos avançar de uma vez, mas precisamos estar progredindo sempre. Se você melhora a cada dia 1% da sua vida, em cada novo dia, se amanhã você se torna 1% melhor do que você foi ontem, e se hoje você foi capaz de viver intencionalmente e fazer o seu dia de hoje 1% melhor que o dia de ontem, uau! Imagine isso ao longo do tempo, ao longo de toda a sua jornada, você vai construindo uma vida de sucesso, de
degrau em degrau, ok? Então não tenha pressa, mas entenda, como um grande quebra-cabeça, começa a analisar quais são os ambientes que você frequenta e quais as pessoas com as quais você mais convive. Porque, de novo eu falo, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. E você também vai produzir resultados. 85% dos seus resultados são frutos dos ambientes e das pessoas com as quais você tem se conectado. Então comece a avaliar com quem você tem andado, quem você tem ouvido, quais são os livros que você tem lido, quais treinamentos você tem participado. Se você começar a entender que é possível viver a vida dos seus sonhos, você vai parar de sonhar dormindo. É o segundo ponto que eu queria tratar nesta live. Muitas pessoas vivem uma realidade distante dos seus sonhos porque elas não aprenderam a sonhar acordadas. Elas só sabem sonhar dormindo. Como assim, Moisés? Como é que é possível, então, eu sonhar acordado? Já falamos que todo conteúdo que chegar para você, trate como um quebra-cabeça. Peças vão encaixar automaticamente, outras não vão se encaixar. Não lance essas pedras fora. Não jogue essas pedras fora até então, porque essas pedras vão fazer sentido ao longo que você vai se desenvolvendo, ao longo que novas peças vão se encaixando. Então vai guardando isso. Tem coisas que não dá para você utilizar agora, tem coisas que estão aquém ou que estão além daquilo que você considera ser importante para a sua vida hoje. Tem coisas que a gente pode aguardar para depois, deixa isso para depois. Começa a selecionar aquilo que é importante para você agora. E é aqui que entra o Lifestyle 6 e 12. É onde nós ensinamos as pessoas a viver no aqui e agora, no tempo presente. Há técnicas de mindfulness, técnicas de meditação. A gente precisa, então, técnicas de conexão com a nossa verdadeira identidade, com a nossa fonte criadora. Nós somos fruto daquilo que pensamos. Os nossos pensamentos, eles controlam a nossa maneira de comportar. E a maneira que nós nos comportamos vão gerando resultados. Então você não é apenas fruto do ambiente com o qual você convive, e nem tampouco você é uma pessoa que vai ficar dependente da média dessas 5 pessoas o tempo todo. Mas para viver intencionalmente, você precisa entender que os 15%, para completar 100% dos seus resultados, os 15% eles dependem das suas habilidades e dos conhecimentos que você vai adquirindo ao longo da sua vida. 15%. Parece muito pouco, não é? Então não adianta apenas você conhecer. Você precisa entender, esse ambiente me conecta com o meu futuro? Esse ambiente tem tudo a ver com o meu destino, com o meu propósito de vida? Então, aprenda a viver no aqui e agora nesse ambiente. Tem pessoas que estão em ambientes com poder transformacional incrível, inacreditável, mas só que elas não estão ali 100%. Elas não se entregam de corpo, alma e espírito. Elas não estão presentes no aqui e agora. Então agora nós estamos falando, aprenda a valorizar o aqui e agora. E no Lifestyle nós ensinamos ou procuramos ajudar as pessoas a ressignificar o que passou. O passado nós não podemos mais alterá-lo, nós não podemos mais mudá-lo, isso é fato. Não tem como mudar o que passou, meu querido, já era. Mas o que eu faço com esse passado? Um passado que me persegue, um passado que me assombra, um passado que ainda me magoa, me machuca, me fere. O que você vai fazer? Você vai, se necessário for, buscar uma ajuda profissional. Mas eu vou te dar aqui alguns princípios como psicólogo e também como terapeuta e também como um programador neurolinguístico em formação, sim, e também como um treinador. Eu quero te dizer aqui para você que existem ferramentas que você pode utilizá-las para melhorar e ressignificar a sua vida, até mesmo em relação ao que passou. A primeira coisa que você precisa entender é que não tem como mudar aquilo que já passou. Então, você não pode focar mais do que 10% de toda a sua energia, de toda a sua emoção, de todo o seu intelecto naquilo que passou, no máximo 10%. Não gaste muito da sua energia chorando pelo leite derramado. É isso que diz a linguagem popular. Então, cognitivamente, você precisa ter isto em sua mente.
que o passado não pode mais ser alterado, mas pode ser ressignificado. Uau! Essa é uma boa notícia que nós temos. Essa é uma boa notícia que eu tenho para te dar. O seu passado não pode ser mudado, mas você pode ressignificá-lo. Como é que eu posso ressignificar um passado? É procurar quais são as lições que você pode tirar de toda aquela dor. Quais são as lições que você pode trazer para o tempo presente e que, se situações semelhantes àquelas acontecerem no aqui e agora, você vai aprender a lidar de maneira diferente. Porque, já dizia Einstein, é insano você desejar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Einstein, um grande gênio que viveu nesta sociedade, ele chegou a essa conclusão. Se você quer coisas diferentes, você precisa então estar disposto a tomar uma postura e a se comportar de uma maneira diferente. E aqui é que entra então ressignificar o passado. Aprenda, tire as lições. Tirou as lições, aprenda onde foi que eu errei, o que eu faria diferente se determinada situação acontecesse novamente na minha vida aqui e agora, hoje. Se você seguir os mesmos passos do passado, você vai continuar acrescentando mais dor, mais desprazer, mais aflição para a sua vida. Então comece a olhar para o passado, não gastando muito tempo lá, no máximo 10% de toda a sua energia, de todo o seu tempo, e bora, vida para frente, vida que segue. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, já diz a inteligência bíblica, a inteligência espiritual. Tire o seu olhar do passado, foque-se no aqui e agora. E tem muita gente que vive angustiado, vive eu estou mal ansioso, não sei o que vai acontecer na minha vida amanhã nós nem sabemos se virá. Então não foque mais do que 20% no seu futuro. É isto. Pare de viver ansioso, preocupado com a conta que vai vencer amanhã, e com o mês que vem, ano que vem, mas não sei o que tem. Pare de se preocupar com amanhã. Se conecte, esteja presente aqui agora, de corpo, alma e espírito. Tem pessoas que passam por lives tão poderosas como esta. Eu não estou falando lives tão poderosas como essas porque eu estou sendo o autor, não. Quantas pessoas que trazem conteúdos gratuitos como esses na internet, mas a camarada passa tempo mergulhado, enfurnado em séries na Netflix. Eu vou agora maratonar. E a pergunta é: valeu a pena? O tanto que a sua vida tem sido transformada, estando enfurnada em um monte de séries, mais filmes, noticiários, só morte, eu preciso me atualizar. Para com isso. Para de depender desse ambiente tão tóxico e comece a viver a vida que você merece. Comece a fazer a sua vida valer a pena a cada instante, a cada momento, a cada segundo que você tem, porque não sei se você sabe, o tempo é a moeda mais preciosa que nós temos no planeta Terra. E o pior, de uma vez que você gasta, você não tem mais como recuperar esta moeda. E se você não gastar, ela não vai ter mais sentido amanhã. O tempo de hoje, ele não tem sentido para amanhã. É por isso que nós precisamos focar no aqui e agora. Então, passo número 1, você então comece a conectar-se com os conteúdos que lhe vêm e fazer desses como um quebra-cabeça. Tem coisa que faz sentido, encaixa. Não faz sentido, joga fora, não perca tempo. Pare de ficar procrastinando. Por que nós procrastinamos? Porque nós esperamos o momento perfeito, a hora perfeita, a condição perfeita. Quando eu tiver condições, quando eu tiver aposentado, quando eu tiver casado, quando eu tiver, mas não sei o que tem. O que você precisa para ser feliz hoje? Para ser feliz agora. Não mais procrastina, não lance mais a sua felicidade para o amanhã. Seja feliz no hoje, seja feliz no agora. Faça a sua vida acontecer, faça a sua vida valer a pena. Não conectou? Ou você guarda aquilo para um outro momento, ou se não faz sentido, lança fora. Para de carregar bagagens, pesos, trazer pesos, cargas com você que só te cansam na jornada. Em segundo lugar, permita-se a experimentar
tudo que for compartilhado com você. Agora, o que eu estou dizendo? Tudo, como assim? Tudo aquilo que faz sentido com o seu propósito de vida. Tudo aquilo que faz sentido com os seus sonhos. Tudo aquilo que tem conexão com a sua verdadeira identidade. Para isso, você precisa saber quem você é. Então, experimente. Experimente aquilo que foi compartilhado com você. E a pergunta é, a qual público você pertence? Existem, pelo menos, 3 tipos de grupos de pessoas. Pessoas que vivem de live em live e não geram transformação. Elas vivem de mentoria em mentoria e não transformam e não significam as suas vidas. Pessoas que vivem de medicamento a medicamento e elas continuam oprimidas. Elas continuam se sentindo sufocadas. Por que será? Se tornaram dependentes de conteúdos, se tornaram dependentes de mentores, se tornaram dependentes de guias. Elas não conseguem tomar decisões, elas não conseguem sair do lugar, elas estão sempre dependendo de uma opinião alheia. Por que será que essas pessoas chegaram assim? Porque elas não aprenderam a se permitir experienciar, experimentar aquilo que faz parte do desejo do seu coração e que está ligado e conectado ao seu propósito. Então existem 3 tipos de grupo de pessoas. O grupo número 1 é o grupo daqueles que ficam assim, ó. É o grupo do 1. Que grupo é esse, Moisés? É o grupo dos curiosos, dos questionadores. Essas pessoas, elas estão sempre questionando, elas ouvem um tanto de coisa e não colocam nada em prática na sua vida. Mas será? Elas ficam na dúvida o tempo todo. E a pergunta que eu te faço, me diga primeiro se está fazendo sentido para você, porque tem muitas pessoas que não estão vivendo a vida que elas merecem, porque elas estão sempre mergulhadas na dúvida, na incerteza, no medo. Elas não fazem a sua vida acontecer. Elas não se permitem experienciar, experimentar. Então elas fazem parte do 1, aquele grupo de pessoas que faz parte do 1, são curiosos, são questionadores, parece que estão interessados, mas elas não se posicionam. Elas não se movimentam. O grupo número 2 de pessoas é aquelas que elas dizem assim, eu vou experimentar, hein? Vamos ver, hein? Vou experimentar. Olha, hein? Elas fazem de qualquer maneira. Elas não se mergulham 100% naquilo que elas se propuseram. Elas estão sempre assim, são meia boca. Esta é a palavra. Elas se envolvem meia boca, elas se envolvem num relacionamento, mas elas não sabem se é aquilo mesmo que elas querem para a vida delas. Aí você pergunta a pessoa assim, fiquei sabendo, você está namorando agora, conta aí as novidades e tal, e como é que ele é, como é que ela é, conta aí, e aí tem conexão, vocês estão começando a planejar juntos, sonhando junto, ela fala assim, não sei não, viu, tô nesse relacionamento, viu, mas nem sei por que eu tô nesse relacionamento. Elas são daquelas pessoas que elas só falam assim, eu vou experimentar, elas vivem as coisas pela metade. Elas começam um projeto e não terminam. Elas começam uma faculdade e não terminam. Elas estão sempre trancando tudo. Elas estão na procrastinação. Elas estão se auto-sabotando. Me diz aí, faz sentido para você isso? Como pode uma pessoa que se sabota, auto-sabota, uma pessoa que vive uma vida de procrastinação, uma pessoa que fala assim, não, depois, eu tentei, né? Pelo menos eu tentei. Quem tenta não faz acontecer. Quem tenta alguma coisa não consegue. Você não pode entrar no jogo da vida falando assim, eu vou tentar, eu vou experimentar. Você precisa entrar decidido a fazer a sua vida acontecer, a fazer a sua vida valer a pena. Faz sentido? Manda esse aviãozinho aí para mais amigos, para mais pessoas. Essa live, ela pode ser transformacional para algumas pessoas. Seja boca de Deus agora, querido, minha querida. Comece a transbordar aí, aperta esse coração, dê um like aí, convida as pessoas para estarem aqui conosco. Eu vou começar, é um dos propósitos também, dos quais eu disse para vocês, nós teremos novidades, que eu vou começar, eu fiz uma pesquisa, já deu com os resultados, obrigado a todos vocês que participaram desta pesquisa, ok? Já encerrou essa pesquisa, foi para saber quais são os melhores horários para a gente se conectar. E eu comecei a perceber que a maioria das pessoas, elas não estão dispostas a pagar um preço de acordar mais cedo para a vida,
preço para despertar para um novo tempo. Né? A maioria das pessoas preferiram às 20h30. Por isso essa live ela estava prevista para as 20h30. Tive lá o problema com o YouTube, com o streaming, não consegui transmitir. Aí corri para cá. Porque em outros momentos, não pensa que eu sou diferente de muita gente, não sou diferente de você, não. Eu também já fui um procrastinador por excelência. Eu já atrasei muita coisa na minha vida, mas eu disse: chega, chega. Até quando eu vou viver sonhando somente dormindo? Tá na hora de sonhar acordado, amigo. Tá na hora de sonhar acordada, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Acorda! Se você não está vivendo a vida que você merece, se você não está vivendo a vida dos seus sonhos, está na hora então de você fazer a sua vida acontecer. Viva de forma intencional. Para isso, defina qual tipo de grupo que você vai pertencer. Eu também já procrastinei muito, eu já experimentei as coisas pela metade. Quantos treinamentos que eu comecei e parei no meio do caminho. Livros, então. Eu tenho até vergonha de falar. Hoje eu sou um leitor, não um leitor compulsivo, mas eu sou um leitor que me propõe uma leitura e vou até o fim, vou até o final. Quantas leituras, quantos treinamentos, quantas pessoas elas entram no emprego sonhando e falando assim: não, aqui eu vou prosperar, e elas não conseguem passar do período da experiência, porque elas não têm noção do que elas querem para a sua vida. Elas estão mergulhadas na dúvida. É o grupo do curioso, o grupo 1, e agora nós estamos aquele do grupo do vou experimentar. Se der certo, né? Vamos ver se vai dar certo. Elas já entram na dúvida. Você sabia que um campeão, ele já entra, antes dele entrar no ringue, ele já venceu ou perdeu aquela batalha? É o espírito, é a mentalidade, é como se vê. A inteligência bíblica vai dizer: assim como o homem se vê, assim ele é. Assim como você se imagina ser, assim será. Quais são os pensamentos que permeiam a sua mente? Quais são as emoções que dominam o seu coração? Nós somos um ser espiritual, um ser emocional e um ser intelectual, um ser físico. Nós temos um corpo que se comunica com este mundo através dos nossos sentidos. Nós temos uma alma, sentimentos e emoções, mas antes de tudo isso nós somos um espírito. Saber quem eu sou, saber qual é a minha fonte criadora, me conectar com esse Criador, me fará então me posicionar. Eu serei do grupo 1, que só fica vendo a vida dos outros, contando a história dos outros, nunca conta a sua própria história. Eu sou daquele grupo que, vou experimentar, o meia boca, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Sei não, viu? Fiz um negócio aí, mas sei lá, seja o que Deus quiser. Elas estão sempre responsabilizando alguém pelos resultados medíocres que elas têm conquistado na sua vida. Ou você vai ser do terceiro grupo de pessoas. E é esse terceiro grupo de pessoas que eu quero te chamar para se tornar. O grupo daquelas que se permitem. Seja participante desse terceiro grupo de pessoas. Permita-se experimentar, se envolva, coloque em prática o seu conhecimento. Eu era assim, eu procrastinava. Para eu fazer essa live aqui, meu querido, minha querida, foram anos de treinamento, procrastinando, só engordando intelectualmente, obeso intelectual. Conhecimento não é suficiente para transformar a vida de ninguém. Sabe o que transforma a vida das pessoas? É a prática daquilo que ele tem conhecido. Uau! Quando eu comecei a aprender esses princípios, eu falei: eu vou colocar em prática com o que eu tenho em mãos. Eu estou recomeçando agora um canal no YouTube que ficou parado anos sem movimentar. É por isso que o YouTube ele fica lá me bloqueando. Ele não me permite lançar vídeos ao vivo ainda, porque eu ainda não tenho os 1000 seguidores que ele pede para o canal. Eu quero te pedir, para você me ajudar a alcançar esses 1000, para que a gente possa impactar a vida de mais pessoas. O Instagram é uma ferramenta poderosíssima. Aqui a gente só consegue ficar no máximo 1 hora de live ao vivo. No YouTube, a gente pode dar treinamento que dure o dia todo. E esta é a minha proposta: ter um dia de transformação, um dia de treinamento, um dia de impacto, de inteligência espiritual, emocional e física. Eu quero contribuir com a sociedade, com a comunidade. Então, a qual grupo você vai pertencer? Ao grupo do
Sei não, viu? Vamos ver no que isso vai dar. Será? O grupo do um é aquele que não se posiciona, ele não se movimenta. O grupo 2 ele está no meio do caminho. É o grupo daqueles, vou experimentar, né? Vamos ver, hein? Você está falando, vamos ver o que você está falando, Moisés. É assim mesmo. Eles não se lançam de corpo, alma e espírito. Eles começam e não terminam o que começaram. Compram um monte de treinamento, mas não colocam em prática. Eu era assim. Sabe quantos anos que eu fiquei sendo treinado? E só agora que eu me acordei, há pouco tempo. Eu falo agora porque há menos de um ano atrás, é pouco tempo. Eu fui treinado, fui me deixando ser treinado por grandes mentores, como Rodrigo Cardoso, Paulo Vieira. Ano passado me conectei com um grande camarada, Pablo Massaua, controverso para alguns, mas tem códigos poderosíssimos, e tantas outras pessoas, tantos outros treinamentos, faculdade, graduação, pós-graduação e tantos outros cursos antes, de treinamentos antes, de maestria. Eu era para ser um excelente, um grande mestre, mas não colocava nada em prática. Eu não praticava. Conhecimento sem prática é como comida do dia de ontem, que azedou. Fui ficando obeso intelectualmente, mas o conhecimento, ele não transforma. O que transforma é a verdade. O que liberta é a verdade. E como é que um conhecimento se torna verdade? Quando ele sai do campo da teoria e entra para o campo da prática. Então você precisa, se você quer inteligência bíblica, inteligência espiritual, você precisa ler a Bíblia e praticá-la. Porque se você não coloca em prática, a sua vida não é transformada. Seja bem-vindo, Mateus, grande general. Fica aqui conosco, manda esse convite, esse aviãozinho para muitas pessoas. Você sabe essa linguagem, eu posso falar com você. Começa a transbordar sobre a vida dos amigos e familiares aí. Mateus, nós estamos quase já encerrando essa live, né? Já estou até um pouquinho a mais do tempo que eu prometi aqui para vocês, de 30 a 40 minutos, mas vamos lá. Aqui no Instagram não dá para ficar muito tempo. Lá no YouTube a gente ficaria 1 hora, 2 horas, porque eu amo. Hoje eu aprendi que eu fui chamado para isso, para transformar vidas. Mas por que eu não transformava a vida das pessoas? Porque eu ia acumulando conhecimento, ficava inchado de conhecimento, mas não tinha transformação, nem na minha própria vida, e nem gerava transformação na vida das pessoas. 8 anos consecutivos mergulhado em treinamento. Querido, minha querida, sem exagero, nesses 8 anos foram mais de 100 mil reais em treinamentos. E não impactava a vida das pessoas, porque eu não sabia que o segredo era transbordar sobre a vida delas. Como é que você transborda sobre a vida de alguém? Como é que você se transforma um agente transformador, de transformação para a sua família, para os amigos, para as pessoas que estão ao seu redor, que se conectam com você? Quando você coloca em prática, quando você transborda. Quando você abre a sua boca, quando você se expõe, não tenha medo de se expor. Então, permita-se, faça parte desse terceiro grupo de pessoas. Permita-se experimentar e se envolver e colocar em prática todo o conhecimento que você tem adquirido. Bom, caminhando então para a terceira parte, já para os finalíssimos dessa nossa live, nesta noite, eu quero falar para vocês sobre alguns objetivos. Hoje eu trouxe como temática, preparei lá uma miniatura bacana para vocês, vou ver se eu compartilho ela aqui, tá? Sobre como você pode viver a vida que você merece. O que você precisa fazer para viver a vida que você merece? Já falamos muitas coisas aqui. Depois vai lá, não dá para repetir aqui agora, nesse exato momento. Mas depois que nós terminarmos, vou deixar essa live gravada. Volte lá, assim, assista novamente. Depois vou subi-la lá para o YouTube, já que ele não me permite entregar um conteúdo ao vivo. Vou entregar a gravação desse conteúdo lá também para impactar outras pessoas. Me ajude lá no canal do YouTube, ok? É o meu pedido aqui para você que está conosco aqui no Instagram, você que está conosco no Facebook também, nos ajude a chegar a 1000, pelo menos 1000. Eu preciso de 1000. Eu preciso dos meus primeiros 1000 lá no YouTube para entregar um conteúdo ao vivo e a cores para todos vocês. Vocês merecem o melhor. Então, quais são os objetivos? Eu quero apontar aqui 2 grandes objetivos que eu tenho
com essa minha proposta do nosso programa Lifestyle 6 e 12. No dia, ainda este mês, nós vamos lançar um treinamento, ok? Um treinamento onde você vai investir um pequeno custo e onde eu vou entregar muito conteúdo para você de valor, ok? Te prometo que vou te entregar muito conteúdo. Estou terminando de montar toda essa bagagem e vamos compartilhar. Eu quero vocês lá conosco, ok? Nesse treinamento. E se você terminar o treinamento, guarde isso, tá? Essa é a minha promessa para você. Se você terminar o treinamento e falar assim, não valeu a pena, isso não faz sentido, eu te devolvo todo o seu investimento, que não vai ser grande coisas assim não. Você vai ver, o preço em si, ele é infinitamente pequeno em relação ao valor que eu vou estar entregando nesse treinamento que nós vamos ter agora. Vai ser um canal fechado, ok? Numa plataforma fechada, provavelmente vai ser ou no Zoom, eu estou olhando aqui também o Prezi, eu sei que eu vou entregar um conteúdo poderoso para você esse mês, ok? Ainda, onde nós vamos abordar a inteligência espiritual, inteligência emocional e inteligência financeira, ok? Chega de viver uma vida de escassez. Para você viver a vida que você merece, você precisa avançar nessas 3 áreas, pelo menos. Na inteligência espiritual, na inteligência emocional e na inteligência financeira. E é claro que nós temos outra gama de inteligências. Inclusive, nesse treinamento que eu vou fazer, eu vou entregar para vocês totalmente gratuito um treinamento, ok? Onde, como psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental, eu vou te entregar um treinamento totalmente gratuito sobre uma habilidade psicológica que você desenvolvendo, você vai melhorar muito a sua qualidade de vida e a qualidade dos seus relacionamentos, ok? Combinado? Mas voltando aqui, quais são então os nossos objetivos? Depois que eu fiz essa pesquisa e que alguns de vocês participaram, eu percebi que algumas pessoas preferiram 2 grandes horários. O horário de 18h30 ou de 20h30 para as nossas lives ao vivo. Mas eu te confesso que o meu coração queima para chamar você a despertar, a começar já de manhã, a viver um dia transformacional. Então eu pretendo manter as nossas lives aqui no Instagram na parte da manhã, bem cedinho. E à noite, então, até que o YouTube me permita estar fazendo com vocês lives ao vivo, eventos ao vivo, eu vou estar entregando um conteúdo para vocês também às 20h30. Às 20h30, na segunda e na sexta-feira, nós estaremos no YouTube, ok? Com conteúdo para vocês transformacional. Então, nesta sexta-feira agora, lá no canal do YouTube, vou deixar sempre o link aqui na bio do Instagram para vocês, lá no Facebook também, ok? Então, na segunda e na sexta, eu vou entregar um conteúdo para vocês às 20h30 no canal do YouTube. E aqui no Instagram, toda terça, toda quinta, e toda terça, toda quarta e toda quinta, eu estarei de manhã com vocês, no nosso Lifestyle 6 e 12. Eu vou definir o horário, mas vai ser cedo. Vou olhar lá, eu não recordo, eu tinha preparado aqui, mas as transparências para você deu pane no computador, o YouTube não permitiu, até acabou caindo a conexão aqui de todo o meu notebook, mas eu vou compartilhar com vocês. Me acompanhe aqui no Instagram, me acompanhe no Facebook, ok? E me ajude a chegar a 1000 inscritos pelo menos no YouTube, porque aí vai, pum! Aí nós vamos explodir, porque no YouTube eu posso deixar essas lives gravadas lá, as gratuitas, e nós podemos bombardear. A gente pode chegar a milhares de pessoas. E me ajude aqui também a crescer esse canal no Instagram, ok? Então, um dos objetivos nossos, o primeiro deles, é proporcionar a geração de valores para vocês, para que vocês possam passar a ter resultados desejáveis na vida que vocês têm vivido. Chega! Eu assumi um compromisso com aquelas pessoas que estão caminhando comigo. Chega de desculpa que eu não tenho dinheiro, chega de desculpa porque eu ainda não sou casado, chega de desculpa porque eu ainda não trabalho por conta própria, chega de desculpa porque eu ainda não me aposentei para viver, gozar as férias, a vida dos meus sonhos. Não, nós vamos fazer a nossa vida valer a pena todos os dias. Eu vou te ensinar, eu vou te instruir a se conectar no tempo presente, no aqui e agora. Amanhã, eu penso no amanhã. Quanto por cento que eu devo gastar na minha energia para amanhã? Você já aprendeu que me segue. No máximo 20% da minha energia, do meu tempo, ok? E das minhas emoções. 20% eu foco no meu futuro, planejando. Eu não posso ficar mais do que isso lá no futuro, porque senão eu vou viver uma vida de ansiedade. As pessoas estão ansiosas porque elas temem
aquilo que nem aconteceu ainda, aquilo que elas pensam que está por vir. Por elas pensarem, o nosso cérebro, ele é incrível, uma ferramenta poderosíssima que o nosso Criador colocou em nós. É uma máquina muito poderosa. Só para você ter ideia, o nosso cérebro, ele não discerne o que é certo do que é errado, do que é moral, do que é imoral, do que é apenas um sonho, do que é apenas uma imaginação, daquilo que é real. Por isso que o que você pensa, como diz as Escrituras, assim você se torna. Você é fruto dos seus pensamentos, porque o cérebro, ele não faz distinção entre o que é real e o que é imaginário. Tá vendo a importância da gente treinar as nossas emoções e manter uma guarda em relação àquilo que pensamos? E as pessoas estão tão ligadas no automático que elas, no piloto automático, elas simplesmente elas vão vivendo sem ressignificar, sem transformar e sem gerar valor. Então, o meu objetivo é que nós possamos proporcionar nos nossos encontros a geração de resultados desejáveis. E como é que nós vamos fazer isso? Moisés, como é que você vai me tornar, ou vai me auxiliar, vai me ajudar, vai pegar na minha mão para me ajudar a ser e a tornar uma pessoa que tenha resultados que eu desejo? Porque até agora, Moisés, a minha vida está sendo uma vida que eu não desejaria nem para o meu pior inimigo. Alguém aqui já pensou assim? Diga aí. Isso aí, Mateus, vai ser bom e barato, exatamente. Diga aí. Você já pensou assim? Puxa vida, eu estou vivendo coisas que eu nunca pensei para mim, que eu nunca desejei. Não desejava isso nem para o meu pior inimigo. Não, a minha vida só dá errado. Eu pareço aquele bonequinho daquele desenho antigo. Ó dia, ó vida, ó céus. Eu estou sempre lamentando, estou sempre chorando, porque eu não tenho motivação para festejar, para celebrar. Chega de viver uma vida sem intenção. Então, o meu propósito é que você possa viver resultados desejáveis. Então, eu vou proporcionar uma geração de valores para vocês. Como é que a gente vai conseguir realizar isso? Nós vamos contribuir com algumas formas, algumas ferramentas que vão te auxiliar a mudar os padrões comportamentais. Lembra, eu penso, eu me comporto, eu realizo e aí eu tenho esses resultados. Pensamentos geram comportamentos, comportamentos geram resultados, e esses resultados eles podem ser bons ou ruins. Então nós estamos envolvidos com muitas crenças negativas, crenças limitadoras, e aí os pensamentos eles são disfuncionais. Lembra do que eu disse? O nosso cérebro ele não fica questionando, isso é certo, isso é errado, isso é verdade, isso é mentira. Ele acredita, isso é só apenas um sonho. Não, isso é uma realidade. Quantos de vocês já parecem que estavam morrendo e você estava a fim de sair daquele lugar, quando você foi perceber era apenas um sonho ou um pesadelo, como alguns dizem? Porque o cérebro ele não difere entre o que é real daquilo que é imaginário. Então nós vamos trazer ferramentas poderosíssimas para te ajudar a mudar os seus padrões de comportamento. E aí você vai me perguntar de novo, mas como você vai me auxiliar nessa mudança desses padrões? Você sabia que a nossa vida é feita por padrões. Nós nos comportamos porque nós criamos padrões de comportamento. Instintivamente, se alguém vir e for querer meter a mão na sua face, o padrão de comportamento é que você se esquive. Não é que você lance o seu rosto ao encontro daquele soco, daquela mão, daquela pancada. Quando você vê um perigo diante de você, o nosso padrão de comportamento é fuga, instintivo, é lutar ou fugir. Quando você vê um adversário que você acredita, que você olha para ele, você acredita que você é capaz de nocauteá-lo, então o padrão de comportamento é te levar para cima, é ir para cima. E tem muitas coisas que nos amedrontam e que nós criamos comportamentos, padrões de comportamento, por causa desses fantasmas que foram sendo criados lá desde a nossa infância, essas crenças limitadoras
que a ciência comportamental ela vai nos dizer, os pensamentos disfuncionais nos faz olhar para essas situações e ver esses fantasmas como um grande adversário. E por isso a gente recua, a gente se encolhe, a gente se humilha, a gente se entrega. Quando a gente deveria lutar, quando a gente deveria ir para cima, a gente vai e desiste. Então são padrões comportamentais. Então, para que eu possa te ajudar a proporcionar uma geração de valores, que você possa ter resultados desejáveis, nós vamos trabalhar algumas ferramentas para mudar esses padrões comportamentais que só estão causando atraso na sua vida. E como, você vai me perguntar, como que eu vou criar, recriar, ou ressignificar, ou transformar esses padrões de comportamento? Como? Reprogramando a sua mente. Uau! Mas então é fácil. Se fosse tão fácil assim, nós não teríamos as pessoas endoecidas mentalmente. Sim ou não? Faz sentido ou não faz? Por que que as pessoas... Não é... Deixa eu até corrigir aqui. Não é impossível, não é difícil, é fácil mesmo, mas é complexo. Porque o ser humano é um ser individual. Cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua forma com a qual ele foi se deixando constituir historicamente. Você é um ser histórico e social. Lembra do que eu falei no início dessa live? 85% dos seus resultados são frutos de onde? Lembra dos 2 pontos? Ambiente e pessoas com as quais você está conectado. Sabia disso? 15% dos seus resultados vem do seu conhecimento e das habilidades que você adquiriu. É muito pouco, não é? Habilidade e conhecimento. Então, aquela pessoa é habilidosa, não, aquela pessoa tem esse resultado fantástico porque ela é habilidosa, ela é um gênio. Não existe isso. Nós sempre acreditamos ou fomos forçados a acreditar nisso. É porque existem ferramentas que nos permitem reprogramação da nossa mente. A sua mente é como um drive e você precisa de atualizar a sua mente. De atualização. Como fazer isso? É simples, mas não é fácil, porque é complexo. E aí eu vou estar aqui para te ajudar nisso. E o segundo ponto que a gente quer como objetivo nessas nossas lives, na segunda, na quarta e na sexta, aliás, na segunda e na sexta via YouTube, a partir das 20h30, conforme o horário que o público pediu, e eu vou trazer aqui para vocês no Instagram, na terça, na quarta e na quinta, lives pela manhã, ok? E vou subir essas lives para quem não puder nos acompanhar na segunda e na sexta-feira via YouTube. E quando eu puder, eu vou trazer esse conteúdo lá ao vivo e a cores com você. Para isso, de novo, me ajude a chegar aos meus 1000 seguidores, assinantes. E se você não me segue, vai lá me seguir lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, ok? E nos ajude a chegar a 1000. Porque lá no YouTube a gente pode ficar mais tempo aqui com vocês e dar treinamentos mais consistentes, passo a passo. Aqui é muito rápido e 1 hora é muito pouco para tanta transformação que nós podemos gerar em nossas próprias vidas. E por fim, o segundo objetivo, para a gente finalizar essa nossa live, qual é o objetivo então? O primeiro é proporcionar valor para você, uma geração de valor que você possa começar a produzir resultados desejáveis. Eu já te falei como. Mudando os padrões de comportamento. E como é que eu mudo os padrões de comportamento? Reprogramando a minha mente. E por fim, agora o segundo objetivo é que nós vamos ensinar a você, para que você possa começar a produzir resultados desejáveis, você precisa saber lidar com os resultados indesejáveis. Sim ou não? Faz sentido para você? Diga aí, faz sentido? Como é que eu vou produzir resultados desejáveis se eu não consigo me desvencilhar, me livrar, me desconectar dos resultados que continuam indesejáveis na minha vida? Então, para se livrar, por exemplo, da procrastinação, falamos sobre isso, para se livrar ou para saber lidar com aquilo que te causa ansiedade. As pessoas estão vivendo em depressão. Falava-se que a depressão seria o mal do século. Ela já é. Ela já está dando lugar. Existem transtornos comórbidos que nós chamamos na psicologia, que eles vão atraindo, eles se tornam um imã, um magnetismo do mal.
E a depressão se tornou esse magnetismo do mal, porque hoje existem transtornos comórbidos que vão se associando à depressão. Por exemplo, tem pessoas que são deprimidas e que estão agora sendo apavoradas porque elas estão sendo acometidas pela chamada síndrome do pânico. Querido, que coisa terrível você ter uma sensação de sufocamento. E não tem ninguém ali, mas você, fisicamente, o seu corpo se sente sufocado. Por quê? Produção de resultados indesejáveis. Começa a somatizar o emocional, o espiritual. Começa a ser, então, manifesto no corpo. E isto vai provocando resultados indesejáveis. Então, você precisa aprender a se livrar da procrastinação, da ansiedade, da depressão e do medo. Tem gente que não pode ver barata. Tem gente que não pode, morre de medo de falar em público. Alguém aqui? Faz todo sentido, né, Mateus? Alguém aqui tem medo de falar em público? Como é que é, Mateus? Como é que é você para falar em público? É mais solto? Quais são os seus medos? Eu queria que você falasse aqui pelo menos um, se você tiver coragem. Coloca aqui um medo que você tem, que você morre de medo, você fica apavorado, você perde o controle diante desse quadro, diante de determinado objeto ou situação. Vamos lá, quero ver a participação de vocês. Vamos lá, Sueli, vamos lá, Mateus. Vamos lá, quais são os seus maiores medos? Então, para que você possa lidar com esses resultados indesejáveis, você precisa se livrar dos medos, da depressão, da ansiedade, da procrastinação. E a gente tem ferramentas da neurociência que nos ajude a aplicá-la em nossas vidas. Por exemplo, alguém aqui já ouviu falar sobre a respiração circular diafragmática? Você já ouviu? Vai lá, eu ainda não vi quais são os seus medos. Tem medo de que, Sueli? Tem medo de que, Mateus? Quem está aqui ainda? Quem está vivo? Quem está presente? Vai lá, manifesta. Quais são os seus medos? Esses medos causam resultados indesejáveis. Tem pessoas que deixam de estar em ambientes transformadores. Por exemplo, tem pessoas que elas se sentem sufocadas em ambientes fechados. Elas não conseguem, por exemplo, viajar de avião, porque desenvolveu uma fobia que é incontrolável. A Letícia está aqui também. Bacana, Letícia. Fala aí, Mateus. Fala aí, Letícia. Fala aí, Sueli. Quais são os seus maiores medos? Os medos, esses resultados indesejáveis, eles são muitas vezes frutos de uma procrastinação. Eles são frutos dessa ansiedade. Ansiedade é quando você está muito conectado com o futuro. Lembra? Somente 20%. A depressão é muito do resultado daquilo que passou. A pessoa gasta mais do que 10% da sua energia lá atrás, naquilo que ela não pode mudar, mas pode ressignificar, mas porque ela não tem ferramentas, ela não sabe aplicar isso na sua vida, ela não ressignifica o seu passado de dor. O passado continua tão presente que a dor também é presente e é real. Sabia disso? Não são fantasmas, para ela aquilo existe, para ela aquilo é realidade, mas quem está de fora olha e fala assim, meu Deus, que coisa, isso parece besteira, será que essa pessoa está ficando louca, está ficando maluca? Tem nada disso acontecendo. Mas lembra, o nosso cérebro, ele não faz diferença entre o que é da nossa imaginação dentro daquilo que é realidade. Isso é poderoso. E aí a gente precisa de ferramentas. Não dar conta de compromissos. Olha só para você ver, um dos resultados indesejáveis da Sueli é que ela não está conseguindo dar conta de compromissos. Mas o que é que provoca esta improdutividade? Sabe, Sueli? Então, nos nossos treinamentos, inclusive, nós vamos ter encontros ali no Zoom, onde eu vou pegar na sua mão, você seu mentor. Então, por exemplo, a Sueli está falando aqui, então nós vamos ter sessões individuais, tá? Vou abrir sessões individuais. Olha, nunca fiz isso em nenhum treinamento, onde eu vou pegar você pela mão, ficar com você pelo menos 1 hora. Mas Moisés, e se forem 100 pessoas? Serão 100 horas que eu vou utilizar para ver a sua vida sendo transformada. Lá no conteúdo em grupo, eu vou ministrar o conteúdo, eu vou entregar o tesouro para você, eu vou entregar ferramentas. Mas o que adianta você entregar um serrote para uma pessoa
que todo problema que ela vê na frente, ela pensa que ela vai resolver esse problema com martelo. Ela quer dar martelada, sair dando martelada em tudo. Serrote não é para dar martelada, e nem martelo é para sair cortando as coisas, entende? Então as pessoas têm um monte de ferramentas ao seu dispor, mas elas não sabem utilizar isso. Então o meu compromisso com você não é apenas de entregar um conteúdo teórico, não, é um conteúdo transformacional. E além disso, eu vou tirar 1 hora do meu precioso tempo, eu e você, tete a tete, ali no Zoom ou em uma outra ferramenta, para que a gente possa então trabalhar aquilo que é mais significante para você no aqui e agora. Lembra, chega de contar a historinha, chega de viver a vida sem propósito, você vai viver de forma intencional. Nós vamos na raiz do problema, você vai compartilhar comigo ali no privado, no particular, nessa nossa mentoria de mão a mão, ok? Vou tirar isso 1 hora para essa primeira turma, porque para as próximas turmas vai ser impossível fazer isso, porque eu sei que vocês vão se tornar agentes transformacionais, vocês vão atrair mais pessoas. E para quem participar comigo nessa primeira turma, ok? Desse nosso lançamento, desse treinamento, onde eu vou tratar da inteligência espiritual, a inteligência emocional e a inteligência financeira. Esses 3 pilares. Existem outros pilares, só para você ter ideia, a roda da vida, ela chega, alguns chegam em 11, outros chegam em 12, outros chegam até em 13 áreas. Mas nós vamos trabalhar as áreas mais impactantes, porque quando você começa a se organizar, a viver de forma intencional, você sai do grupo do você sai do grupo, eu vou experimentar, vamos ver o que vai dar, e você começa a se permitir e você se envolve, você começa a viver transformação, porque você começa a aplicar aquilo que você conheceu. Então a Sueli falou ali, né? Ela um dos resultados indesejáveis é que ela não dá conta dos seus compromissos. Mateus falou ali, né? Estamos pensando no que nos causa medos. Existem muitas coisas, não somente o medo, mas a ansiedade, por exemplo. A ansiedade, ela não nos deixa produzir resultados desejáveis. Uma pessoa ansiosa, ela vai sempre estar contando, sempre. Se ela vive em ansiedade, ela é ansiosa ao extremo, ela vai estar no seu arcabouço de testemunhos contando resultados indesejáveis. Ela vai estar sempre lamentando, chorando, questionando a vida, falando que a vida não faz sentido. O Mateus falou aqui, a Letícia tem medo de lagartixa ou qualquer que rasteja, né? Cobra, por exemplo, enfim. Então, como vencer essa fobia? Como fazer diante do medo quando ele se instala, né? O que podemos fazer? Eu estou ouvindo barulho aqui, tá vendo? Vocês falaram aí do medo, não é medo, mas você ver, o sentido da gente nos leva. Houve um ruído ali, eu pensei que era um curto-circuito. Né? Outras pessoas poderiam ouvir esse barulho pensando, deve ser uma lagartixa e tal, e tá ali, deve ser um rato, mas não sei o que tem, e elas se sentem paralisadas diante de determinados medos, aquilo que causa para ela pânico. Entendi, Mateus. Nós vamos tratar essas questões, como lidar com essas fobias, como lidar com esses medos. Comecei a ter medo de arriscar e não dar certo. Olha só, Mateus está falando assim, o medo do desconhecido. E se eu não for aprovado? E se eu não for bem sucedido? Isso é bem comum na vida de homens de negócios. E você é uma pessoa de negócio. Então, são medos que são comuns, que muitas vezes nos impedem de avançar, nos impedem de fechar grandes negócios. A Andréia está dizendo medo de altura. Como vencer o medo de altura? Então, existe uma forma da gente medir isso, a intensidade do medo. Psicologicamente a gente consegue trabalhar isso com ferramentas cientificamente comprovadas. A Letícia, ela é muito ansiosa, então nós vamos trabalhar essas ansiedades, porque tudo isso, só para vocês terem ideia, acabam produzindo resultados indesejáveis. Então os nossos objetivos é olhar para esses resultados indesejáveis, identificar a causa, a raiz e trazer ferramentas e trabalhar na mentoria individual com vocês como lidar com essas questões e outras que vão aparecendo lá no nosso curso, ok? Então, como então lidar com esses resultados indesejáveis? Mudando os nossos padrões de comportamento. Olha só, que o comportamento é que gera os resultados. Captou? Pensamentos, eles geram palavras, palavras produzem comportamentos e os comportamentos geram os resultados. Vamos lá? Guarde pensamentos
Esses pensamentos são frutos das nossas crenças centrais e a gente precisa identificar quais são as suas crenças, quais são as crenças que governam o ser, o indivíduo. São crenças que limitam, são sentimentos que podem ser positivos ou às vezes negativos. Então a gente precisa aprender a lidar com essas situações. O outro ponto que a gente tem, pensamentos vão gerar palavras, por sua vez, elas vão sendo ditas e você começa a se comportar daquela maneira e o comportamento vai gerar o resultado. É uma cadeia e a gente vai trabalhar isso. E como mudar esses resultados indesejáveis? Mudando os nossos padrões de comportamento. E aí eu volto. E como mudar os nossos padrões de comportamento? Reprogramando a nossa mente. É uma grande conexão. Uau! Ó, bem, já estamos chegando ao final, daqui a pouco o Instagram vai nos bugar, vai nos silenciar aqui, mas diga aí se valeu a pena. Comenta aí se valeu a pena. Eu quero que vocês compartilhem essa live com seus amigos e depois que nós terminarmos aqui eu vou deixá-la gravada, ok? Para quem não assistiu desde o começo, que para quem chegou depois por algum compromisso, eu falei alguns pontos importantes ali, eu falei sobre 3 grupos de pessoas, eu falei sobre o poder do ambiente, o poder das nossas conexões com as pessoas, eu falei que 85% dos nossos resultados são frutos dos ambientes das pessoas com as quais nós conectamos. Eu falei que o conhecimento e as habilidades são responsáveis por cerca de apenas de 15% dos nossos resultados. Daí você tira então, tem muita coisa que a gente resolve no emocional, no intelectual, mas e o espiritual? Tem um peso gigantesco e muitas pessoas são intelectualmente bem-sucedidas, emocionalmente bem-sucedidas, mas não têm grandes resultados. Por quê? Porque não cuidam da inteligência espiritual. Por isso nós vamos trabalhar nesse próximo treinamento, no primeiro lançamento nosso. Eu vou dar de graça para vocês uma mentoria individual, 1 a 1, de 1 hora, depois que nós assistimos todo esse treinamento. Então nós vamos trabalhar isso para que você possa então identificar o que é que está gerando esses resultados indesejáveis. Também vou entregar outras ferramentas ali para você. Uma ferramenta, por exemplo, uma THP, que a gente chama de treinamento das habilidades psicológicas, onde você vai ressignificar muita coisa e vai aplicá-la na sua vida e você vai ver que muitas áreas da sua vida vão melhorar. Eu estou pensando em qual delas, vai depender do nosso treinamento. De repente eu aplico pelo menos 1 ou 2 ou 3, dependendo o perfil desse grupo, desse time que vai estar com a gente agora em maio, iniciando então aí os nossos treinamentos, ok? E muita coisa, vou entregar muito valor para vocês, como o Mateus diz, por um preço bem simbólico, bem insignificativo em relação ao valor daquilo que eu quero entregar. É isso aí, eu quero declarar paz e prosperidade sobre a sua vida, que você possa fazer cada dia da sua vida valer a pena e que você viva a partir de hoje a vida que você merece. Viva a vida que você merece. Aprenda a viver não mais do que 10% das suas energias no passado. Aprenda a não gastar não mais do que 20% no seu futuro e esteja conectado no aqui e agora, no mínimo 70%. Esteja presente, ativamente presente. Aprenda a curtir os momentos com a sua família, aprenda a valorizar o seu trabalho, aprenda a separar as coisas. Aprenda que padrões de comportamentos, eles podem ser alterados. Aprenda que é possível ressignificar o passado. Embora ele não pode ser mudado, a gente pode tirar grandes lições que nos colocarão hoje a viver uma vida de excelência. É isso que eu desejo para você, paz e prosperidade. Até a próxima, querendo Deus. Deus te abençoe.